Vamos falar sobre a questão também do pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro. Eu queria muito ouvir o professor Tangirino a respeito disso. Há aí um objetivo da defesa de Bolsonaro, deve estar preparando já uma nova tese para um pedido de prisão domiciliar para ele. A intenção é afirmar que não há nenhuma garantia de que Bolsonaro, do fato de que Bolsonaro ter danificado a tornozeleira eletrônica signifique automaticamente que ele planejava uma fuga. Né? Os advogados vão comparar o caso dele ao do Collor, que ficou 36 horas com a tornozeleira desligada e nem por isso teve a prisão domiciliar revogada. Então, eles estão nessa questão. Quando pedir a prisão domiciliar para Bolsonaro? Qual é esse momento ideal e o que o senhor acha a respeito disso? Abre o seu microfone, professor, não abriu aqui para mim. É que ele está com um cachorro lá, tem uma obra também, aí ele fechou, eu ouvi já, mas está tudo bem. A gente faz ao vivo e está tudo obra, certo. O cachorro estava um pouco incomodado, mas vamos lá. Eu não vou entrar aqui em nenhum comentário, evidentemente, de estratégia de defesa, o caso é conduzido por excelentes advogados, né? Vou tentar aqui, usando o chapéu de professor, responder em tese as suas perguntas, né? Olha, o momento ideal para se pedir uma domiciliar, na verdade, ele guarda a relação com a condição daquele condenado agora, né? Então, quando é que se mostrou importante pedir a prisão domiciliar pelo general Heleno? Bom, quando a prisão aconteceu. Aparentemente uma condição médica que vinha desde 2018, que ele, exercendo o seu direito à privacidade, nunca tinha dividido isso e agora se mostrou importante. Não é? Agora, no caso do Bolsonaro, há particularidades, né? Porque em que pesem presentes, em tese, os mesmos pressupostos, então etário, ainda que mais jovem que o general Heleno, de saúde, né? Agora até, quem sabe até uma questão de saúde mental, né? Existe um complicador no caso dele, que este já era o regime ao qual ele estava submetido, na modalidade preventiva, porém domiciliar. E o Estado trouxe elementos mostrando que ele não cumpriu, ou não cumpriu totalmente aquelas condições, e a Polícia Federal, de outro lado, entreviu numa convocação popular na porta desse domicílio, né, um possível estratagema para facilitar ou permitir uma fuga do ex-presidente, né? Então, aqui, diferente do caso do general Heleno, o que está colocado é uma ponderação entre os elementos que recomendariam a domiciliar, que me parecem inquestionáveis, de um lado, mas os elementos que, de outro, sugerem que a prisão domiciliar pode representar uma não prisão, porque por conta de fuga, de desrespeito às cautelares. Me parece que é neste equilíbrio, inclusive, que ele determinou o cumprimento de pena na sala da Polícia Federal, né? É um ambiente digno, confortável, né? Considerando que é para cumprimento de pena, né? Como muitos brincaram comigo já se hospedaram em hotéis piores do que esse quarto mostrado pela televisão, né? E cujo acesso a uma emergência médica está absolutamente facilitado, porque ao contrário de um presídio, até você abrir uma cela, abrir os corredores, abrir todas as grades que separam aquela cela da rua, realmente poderia levar um tempo considerável. Este é um prédio burocrático como outro qualquer, desce um elevador, não sei em que andar ele está, mas desce um elevador, entra na ambulância e está muito próxima de uma rede hospitalar grande em Brasília, né? Então, me alonguei um pouco aqui, mas o traço distintivo é esse: existe um histórico de descumprimento de cautelares e que é isto que está pesando contra, me parece, eventual decisão que deferisse o cumprimento em regime domiciliar. Agora, professor Tangirino, admitindo-se como verdadeiras as teses da defesa, e a defesa diz, basicamente, que o Bolsonaro precisa ser mantido em prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Quando ele teve aquele
suposto surto psicótico que o levou a tentar derreter com um ferro de solda a capa da sua tornozeleira, ele estava em casa, não é? E a mulher estava no Ceará, tinha um irmão que estava dormindo, um segurança que também dormia, e a filha, não é, estavam em casa. Agora, não havia cuidados especiais em relação ao Bolsonaro. Aparentemente, tomando-se em conta os cuidados que o ministro Alexandre de Moraes teve no seu despacho, determinou à Polícia Federal que mantenha médico 24 horas, estabeleceu que tem entrada livre nas dependências da Polícia Federal a equipe médica do Bolsonaro, considerando que o prédio da polícia, onde ele está recolhido, fica a poucos metros, muito mais próximo do hospital que o atende, o hospital onde ele fez a última cirurgia, fica a poucos metros das dependências da Polícia Federal. Muito mais perto do que se ele estivesse em casa. Considerando-se essas circunstâncias, o ministro Alexandre de Moraes não pode alegar que nas dependências da Polícia Federal o Bolsonaro recebe um tratamento até mais privilegiado do que se estivesse em casa. Essa noite mesmo ele teve lá problema de soluço e foi prontamente atendido pelo médico que estava de plantão. Esse argumento pode ser utilizado para não devolver o Bolsonaro ao seu domicílio? Pode, Josias, né? Mas veja, essa é a natureza intrínseca das discussões judiciais, né? A lei, ou as leis, eu insisto sempre nisso, elas são texto, e todo texto é passível de interpretação, né? Então, e também os fatos são passíveis de interpretação, né? No seguinte sentido, né? Se eu disparo e mato uma pessoa, isso pode ser um homicídio, isso pode ser legítima defesa, né? Então, o que nós temos no processo o tempo todo é a interpretação do sentido jurídico dos fatos e do sentido das normas. Este é o jogo processual. Então, a defesa está exercendo corretamente o seu papel, propondo uma interpretação dos fatos e das normas que levem ao regime domiciliar. A Procuradoria-Geral da República, como contraparte aqui, interpretará os fatos e as normas no sentido que achar mais conveniente. É importante lembrar que o Estado, a acusação, né, o Ministério Público, não tem o dever de se antagonizar à defesa, eles têm o dever de zelar pela ordem jurídica. E pelo desenho constitucional que nós temos, toca ao judiciário declarar uma verdade com V minúsculo, uma verdade processual. Olha, propostas essas duas interpretações dos fatos e das normas, eu, pelos fundamentos que vou dizer agora, entendo que a melhor é tal, né? X ou Y, né? Então, existe caminho argumentativo jurídico para acolher ambas as pretensões, né? E essa é a condição intrínseca do judiciário, né? De novo, né, a professora Maria Hermínia nos lembra aqui que a democracia, ninguém conseguiu oferecer um arranjo político mais interessante, com todos os defeitos que ela possa ter, né? O contraditório judicial é o melhor dos arranjos, porque a alternativa seria ter um preclaro, né, um sujeito absoluto, né, que decretasse as verdades com V maiúsculo. Isso não existe, isso não convém na democracia. Aliás, eu vou aproveitar que a professora... O professor Tangini está com muita pressa, professor. Vou abrir um pouquinho mais política aqui com a professora Maria Hermínia. A professora Maria Hermínia, ela fez uma coluna há acho que 2 dias na Folha, né? Ontem. Foi ontem, saiu ontem, né? Falando sobre se a gente puder até abrir ela aí no telão, falando sobre justamente agora, né? Achei interessante isso. A direita depois do Bolsonaro. A gente está falando muito sobre isso, né? Muita gente do que a gente entrevistou aqui nos últimos dias, professora, apoiadores de Bolsonaro, senadores e tudo mais, como o senador Rogério Marinho, que veio aqui, eles seguem falando, quem vai decidir é Bolsonaro, quem vai estar justamente na decisão final de quem vai ser o candidato em 2026 vai ser o Bolsonaro, né? O filho dele diz, a prisão de Bolsonaro não acaba com o bolsonarismo.
E aí a senhora fez uma coluna muito boa falando à direita depois do Bolsonaro e começa falando, ele acabou de vez? E aí eu quero passar para a senhora fazer essa análise para a gente ao vivo, que eu acho muito importante. Com a prisão de Bolsonaro, como é que fica a direita? Como é que a senhora está vendo esse cenário daqui para frente? Eu farei com prazer. É natural, não é, que os bolsonaristas de carteirinha ou os filhos do ex-presidente digam o que estão dizendo, né? Mas eu acho que a realidade é um pouco diferente. Eu acho que claramente, com a prisão, com esse processo todo, o ex-presidente Bolsonaro, não é, na verdade, perdeu a capacidade de ser o centro que nucleou as diversas forças de direita desde 2018, a partir de 2018. Né? No meu artigo, eu tento mostrar que no período anterior, né, nós tínhamos um arranjo diferente. Esse arranjo implicava em que um partido de centro, como o PSDB, de alguma maneira, no plano nacional e não no plano subnacional, de alguma maneira articulava, né, uma coalizão com as forças de direita. Era o centro que, de uma certa forma, comandava no nível da disputa presidencial e organizava as diversas forças de direita. E com a crise dos anos 10 e com a eleição de 2018, isso mudou completamente e, na verdade, as forças de direita se articularam em torno de um candidato de extrema-direita e de um presidente de extrema-direita. Eu queria voltar um pouco ao tema anterior, porque eu acho que as pessoas se revelam nos momentos de crise extrema, não é? O comportamento do general Heleno, o comportamento do ex-presidente Bolsonaro mostram a dimensão, né, pequena deles. Eles são líderes políticos, né, que perderam a compostura, de alguma maneira, não é? Porque diante da prisão você tem outras maneiras de reagir. Vou continuar lutando, vou mostrar a minha inocência ou fazer o que estão fazendo. Eu estou doente, eu talvez quisesse fugir, não é? Eu acho que de alguma forma isso ajuda a reduzir, não é isso, a importância que o ex-presidente Bolsonaro tenderá a ter no processo político. Agora, nesse momento, qual é a sua força? A sua força é que ele foi uma liderança popular importante. Popular no sentido, né, de angariar uma quantidade muito significativa de votos em todas as camadas da população. Não é? A direita nunca teve isso. Né? E mesmo a direita, depois da ascensão do Partido dos Trabalhadores, depois das eleições do Lula, aquele arranjo em que o centro coordenava a direita, do ponto de vista eleitoral, também começou a ter problemas. Né? Nunca mais o PSDB conseguiu ganhar uma eleição. Ele tinha candidatos com estatura nacional, vamos dizer assim, mas né, nunca mais conseguiu ganhar uma eleição. Então, você ter um candidato que seja forte eleitoralmente, eu acho que é um problema que a direita vai enfrentar agora. E esse candidato não é mais o ex-presidente Bolsonaro. Por estar preso, por ter feito o que fez e por estar diminuído, dado o seu comportamento nesse processo todo, que é um comportamento que está longe de ser um comportamento de uma liderança com algum autorrespeito, eu diria. Eu achei até curioso que eu perguntei para 2 senadores, professora, sobre a questão da saúde mental de Bolsonaro, né? Porque eles falam que ele teve, até o José estava perguntando agora para o professor Tangirino a respeito disso, que ele na prisão está mais seguro do que em casa, porque em casa ele teve uma paranoia, uma crise, um surto e meteu ferro quente na tornozeleira, né? Tentou abrir achando que tinha uma escuta lá e ninguém o impediu de fazer isso.
né? E aí, muitos desses apoiadores de Bolsonaro falam que o que vai melhorar a saúde mental dele é a anistia. Eu achei curioso isso, professora, porque aí fala assim, não, eu falei assim, mas o Bolsonaro está com lucidez para escolher quem vai ser o candidato da direita em 2026. Ele acabou e todos confirmaram que ele realmente teve uma confusão mental, eles falam que é uma questão dos remédios, mas também da situação que ele vive. Quer dizer, ele está em plenas condições de ser o líder da direita no Brasil? Eu acho que não. Não é? As pesquisas mostram que o eleitorado se divide pelo menos em 4, 5 fatias, né? Uma que é bolsonarista extrema, uma que é bolsonarista raiz, né? Uma que é petista raiz, outros que simpatizam com o Bolsonaro, mas podem ir em outra direção, os que votam no PT, mas podem votar em outros candidatos, e outros que estão ali no meio, sem saber, né? Sem preferências claras. Então, todos esses que estão fazendo a campanha agora pela anistia, eu acho que representa uma parcela muito pequena do eleitorado. E eu acho que os políticos sabem disso. Se não soubessem, se uma coisa que políticos sabem é como ganhar a eleição, né? Se não soubessem, tá certo, não estariam onde estão, no Congresso, etc. Então, eu acho que é difícil, a menos que você tenha essa crença, né, irremovível de que é só ele e que ele está sendo perseguido. O deputado Mário Frias diz que ele está sendo torturado, né, na Polícia Federal. Tirando este grupo que representa, volto a insistir, uma parcela bem minoritária, significativa, minoritária da população, o resto pode ir em outra direção, né? Então, eu acho que o que está em jogo agora no campo da direita é a disputa por quem vai ser o candidato desse campo com capacidade, vamos dizer assim, eleitoral.